Fala pessoal, vamos para a nossa primeira aula aí de análise técnica, análise gráfica do mercado financeiro, tá? E começando já logo de cara, a gente está no site aí TradingView para ver os gráficos. E antes da gente começar a falar de análise gráfica, propriamente dito, galera, a análise técnica é um estudo de probabilidades, tá? A gente vai olhar o gráfico e vai identificar possíveis pontos onde a gente consiga fazer boas compras e boas vendas, tá? E eu vou mostrar para vocês que o gráfico muitas das vezes ele não só indica pontos bons de venda e pontos bons de compra, como ele também costuma antecipar movimentos. Eu peguei como exemplo aqui o nosso DJY. Para quem não sabe, esse é o índice da Dow Jones que ficava alocado dentro das Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, lá em Nova York, nos Estados Unidos. O que acontece? Teve um atentado, como todo mundo sabe, infelizmente, que foi uma tragédia mundial. E esse atentado ele aconteceu no dia 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001. Então aqui no gráfico a gente consegue ver esse tanto de linha aqui, eu vou entrar um pouquinho mais para frente nisso. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui a gente tem o dia 10 de setembro e depois a gente teve o dia 17 de setembro, né? A bolsa ficou 7 dias fechados. Mas se a gente traçar uma linha aqui, no dia 10 de setembro o evento lá, o atentado, ele aconteceu logo depois disso. Só que galera, observa que desde antes o gráfico ele já dava alguns sinais de queda, ele já dava uns indícios que ia cair. Então desde o dia 10 de setembro, o índice ele caiu aqui, ó, 13, 14%. Mas se vocês pegarem todo o movimento de queda, toda essa linha que está descendo, ele chegou a cair, galera, mais de 20%, tá? Ou seja, houve uma precificação antecipada, né? Mas aí você me pergunta, tá, e por que você está falando isso? É porque muitas vezes o gráfico ele antecipa fatos que vão acontecer, né? Então a gente vê muita notícia sendo saída aí o tempo todo, né? Algumas tragédias aí de guerras e tudo mais que eventualmente acontecem, crises, né? A gente está vendo crise hídrica, crise energética e tudo mais, e tudo isso impacta nos preços do mercado. Só que existem pessoas que têm informações privilegiadas, né? A gente pode citar o próprio exemplo do World Trade Center. Com certeza, os árabes, eles investem em bolsa de valores, né? Eles têm investimentos aí alocados ao redor do mundo inteiro. Então, muito provavelmente, alguns deles que têm um maior capital aí, que investem mais pesado, sabiam dessa notícia aí, dessa tragédia do atentado do dia 11 de setembro. E isso fez com que eles vendessem antes que o atentado acontecesse. Tá, mas agora vamos para o que interessa, né? Tá, Arthur, e aí? Você me contou isso tudo e beleza, o que eu vou fazer com isso, né? Eu já passei aqui para o gráfico do Bitcoin, que a gente agora já vai começar a falar de coisa boa. E de cara vocês já devem estar vendo que o meu gráfico ele está muito diferente do gráfico usual, né? O gráfico tradicional que você vê aí, todo mundo postando foto, fazendo todas aquelas tanto de operação com aquele monte de tela. Pois é, galera, esse gráfico que eu estou usando é um gráfico que chama gráfico de linhas, tá? Ou seja, tudo isso aqui é à medida que o preço vai se movimentando, esse gráfico vai se formando. Só que o gráfico mais usual que a gente usa é o chamado gráfico de velas, ou então um gráfico de candlesticks. Para você adicionar ele, você vem aqui no canto, clica aqui em velas e pronto. O gráfico já está com a cara melhor, né? Mas e aí? O que é uma vela? Como é que eu analiso esse gráfico? Por que eu não posso usar o de linhas? Bom, galera, para isso eu vou explicar para vocês o que é uma candle, como que ela funciona e por que é muito melhor você usar um gráfico de velas. Aqui a gente tem uma imagem que existem dois tipos de velas, tá? Existem a vela vermelha e a vela verde, ou então o candlestick de baixa e o candlestick de alta. E eles vão fornecer para a gente quatro informações. Eles vão nos falar a abertura, o fechamento, a mínima e a máxima ao longo do período de negociação daquela vela, tá? Então vamos pegar o exemplo dessa velinha verde, né? O candlestick de alta. O que significa isso? Se está verde é porque é uma coisa boa, o preço subiu. Mas ainda assim a gente tem várias informações, né? A gente tem aqui a abertura, o fechamento, essa parte aqui chama de corpo, e a gente tem a máxima e a mínima. E essa parte aqui a gente chama de sombra. E o que a gente consegue saber com todas essas informações? Toda a variação do preço à medida que aquela candle estava sendo negociada, né? Então vamos supor que a gente está analisando o candlestick de hoje, né? Hoje está sendo um dia que o mercado está sendo negociado e tudo mais. E aí esse candlestick ele vai ser encerrado amanhã, tá? Então, do Bitcoin, por exemplo, que abre todo dia às 21 horas e fecha todo dia às 21 horas,
que aí vira e aí é criado um novo candlestick para ser negociado. Ele abriu ontem às 21 horas e vai ser fechado hoje às 21 horas. A abertura, galera, é o preço onde o Bitcoin estava sendo cotado na hora que aquele candlestick começou a ser negociado, no caso às 21 horas, né? E o fechamento vai ser o preço em que o Bitcoin ele parou de ser negociado e foi passado para um novo candlestick naquele dia. Então, se ele está verdinho, significa que o preço subiu, ou seja, o preço às 21 horas de ontem ele estava aqui e às 21 horas de hoje ele estava aqui. E a mínima e a máxima são os valores mínimos e máximos que o preço atingiu naquele dia. Então vamos supor que hoje o Bitcoin ele está sendo cotado aí em torno de 55 mil dólares, 56 mil dólares. Se a gente tem que a abertura dele estava em 55 mil dólares e 500 e que o fechamento dele foi em 56 mil dólares, significa que o preço do Bitcoin ele variou de 55.500 para 56 mil dólares. Mas e essas sombras aqui, o que significa? Vamos supor que ele chegou a 57 em um determinado momento do dia e também chegou lá no 54 em outro determinado momento do dia. Então ele vai deixar esse ruído. Por quê? O que importa, a informação mais importante é quando começou a ser negociado e quando parou de ser negociado. E no nosso candlestick de baixa, galera, é a mesma coisa, porém o oposto. A abertura ela vai ser a parte de cima do corpo, né? A face de cima, e o fechamento vai ser a parte de baixo. No máximo e a mínima mantém da mesma forma e vai alterar a cor. Então, olhando aqui na prática, galera, olhando direto no gráfico, a gente consegue ver que de cara a gente tem vários tempos gráficos aqui, né? A gente tem várias horas, minutos, segundos, meses, semanas, você consegue colocar várias coisas aqui. E o que é isso? Esse é o intervalo do candle que você quer analisar. Então vamos supor, eu estou aqui olhando um gráfico diário, olha só, é um gráfico de um dia. Então cada barrinha dessa aqui, essa barrinha, essa barrinha, essa barrinha, ela levou um dia para ser negociada, tá galera? Então, por exemplo, vamos pegar o candlestick de ontem, que é esse que eu estou circulando aqui para vocês agora. Ó. Ele foi um candlestick de baixa, ele foi vermelho, por quê? Porque o preço, no começo do dia, ele estava nessa região aqui, e no final do dia, quando o candlestick foi fechado, ele estava nessa região aqui. Ao longo do dia, ele chegou até esse ponto mais em cima e foi até esse ponto mais embaixo. E essa que foi toda a movimentação do preço do Bitcoin ao longo do dia de ontem. Então por que é importante a gente estar analisando gráficos de candles e não gráficos de linhas? Porque o gráfico de linha ele só fornece para a gente o fechamento. Então se a gente pegar os fechamentos de todos os candles e de alguma forma tentar ligar eles, daqui vem para cá, aí daqui vem para cá, por exemplo, e daqui vem para cá, lembrando que esse candle aqui é de hoje, ainda está sendo negociado. Galera, a gente vai ter essa linha segmentada aqui e tudo mais, vai ser o nosso gráfico de linhas, olha só, a gente coloca a linha e é isso que está acontecendo com o preço agora. Então, quem olha gráfico de linhas está olhando apenas os fechamentos. E quando a gente olha um gráfico de candles, qual que foi o valor máximo que aquela candle atingiu, qual foi o valor mínimo, a que valor abriu e a que valor fechou. Então a gente tem 4 informações com apenas uma figura, tá? E vocês também conseguem conferir, galera, aqui em cima, na parte superior, os valores de fato daquele candle que está sendo marcado. Olha só, abertura, máxima, mínima e fechamento. E aqui do lado é a variação, tanto em dólar, né? Que é a moeda que a gente está analisando, quanto em percentual. Então, se a gente olhar aqui essa parte aqui de cima, dessa última candle, a gente consegue ver que ele abriu, ou seja, ele começou a ser negociado às 21 horas de ontem, né? Que é o horário que abre, a 55.996 mil dólares. Ele teve a máxima até agora de 57.247, a mínima de 54.167 e atualmente ele está sendo cotado em 56.956. Quando der 21 horas de hoje, o candle vai virar, vai abrir um novo candle aqui e aí o preço vai ser negociado a partir dele, tá? Então, galera, é assim que funciona um gráfico de candlesticks. É isso que é uma candle. E agora vocês conseguem já tirar uma série de informações do gráfico. Só para fechar a nossa aula, rapidinho, vem aqui comigo. Lembra que eu falei dos tempos gráficos para vocês?
Pois é, o tempo gráfico é justamente o tempo que aquele candle demora para ser negociado. Então, se a gente está aqui no gráfico de um dia, cada candle desse demora um dia. Se a gente for para o gráfico de uma hora, por exemplo, cada candlezinha desse ele é negociado em uma hora. E por que é importante isso? Porque dentro de um dia tem 24 horas. Então, dentro desse candle grandezão aqui, por exemplo, de ontem, todo esse candle aqui, se a gente for no gráfico de uma hora, a gente vai conseguir ver 24 candles que formam todo esse movimento. Então, galera, isso é muito importante para a gente estar vendo o que está acontecendo no gráfico em todas as movimentações. Então, a gente consegue ver pequenas e grandes movimentações. Tudo isso utilizando o TradingView. Como a gente está no gráfico de uma hora, esse candle aqui, por exemplo, ele levou uma hora para ser negociado. Agora são 15 horas e 41 minutos. Então, ele foi de 14 horas até as 15 horas. Então, o que a gente consegue inferir com isso? Que de 14 horas até as 15 horas, o preço ele foi de 56.941 até a máxima de 57.242, teve a mínima de 56.780 e no final das contas, às 3 horas da tarde, que foi o horário que esse candle fechou e esse aqui abriu, ele estava cotado aí em 56.780, tá? Então, galera, nosso primeiro ponto foi esse. Essa foi a aula de Candlesticks. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente que a gente vai estar analisando, viu? Um abraço aí, tamo junto.